Capítulo 2. Ceareiros do Bem. A humanidade pressentia o alvorecer de um novo ciclo na contagem da eternidade. Na pequena Nazaré, um alvorecer de pensamentos novos se fazia sentir no ar. Aquela destinada a ser mãe de Jesus começava já a se identificar cada vez mais com seus futuros pais. E já os primeiros laços fluídicos foram atados ao seu futuro corpo pelas mãos de 3 sábias colunas, espíritos enviados por Deus. Maria, a quem Miramês passará agora a designar como Sofia, solicita então aos luminares que, enquanto se desse a sua formação biológica, que ela pudesse, não ficando inativa, ser autorizada a formar grupos de trabalho na grande seara que estava por vir. Seriam, pois, engenhosos trabalhos de esclarecimento espiritual a criaturas envolvidas ainda na ignorância, espíritos retardatários, nos quais o ódio e a vingança petrificaram os corações, manifestando o orgulho violento, sem que desenvolvessem o amor e a caridade. E digno de nota que seria assistida dentre todos os luminares que a assessoravam por um espírito, aquele que viria a ser o grande profeta da ilha de Patmos, aquele discípulo bem amado do Cristo. Nazaré, por estar muito perto do Mediterrâneo e de possuir muitos portos, recebia grande fluxo de pessoas, sendo em sua maior parte estrangeiros. O comércio na costa da Palestina era imenso. E já por aquela região, há muito tempo, um grupo de espíritos, denominados Ceareiros do Bem, cruzava toda a Palestina, desfazendo os trabalhos das trevas, pois que tais espíritos insuflavam ideias de guerra, discórdias e maledicência em todos aqueles espíritos encarnados que se abrigassem nas faixas do mal. Os ceareiros abriam escolas para que a instrução benéfica fossem concedidas aos espíritos. Por esse tempo, viviam os seres em permanente guerra, o que gerava pestes e fome, e os judeus se encontravam petrificados em suas ideias fixas dos ensinos trazidos por Moisés, se fechando às novas ideias trazidas pelos profetas, que falavam de um cordeiro que viria para os conduzir, cordeiro esse cheio de amor e sabedoria, que lhes iluminaria os destinos. Os grandes sacerdotes longe estavam de aceitar tal mensagem de não violência, de um só pastor, de um só rebanho, cuja família era universal. Porém, lá estavam apostos os ceareiros do bem, trabalhando na renovação dos pensamentos. Sofia isolara-se um tanto quanto de seus pais, e assessorada por falange de benfeitores, se fazia acompanhar também bem de perto pelos profetas que se interessavam pela limpeza espiritual da Palestina. O domínio da Babilônia por esta época já existia há cerca de 2000 anos. E nos conta Miramês que o que se passava às margens do Eufrates, que dividia essa cidade ao meio, tal crueldade e covardia, que envergonharia, se fosse o caso, a Nero, Átila, e faria chorar Torquemada, os dirigentes das cruzadas e das inquisições, predominando ali na parte espiritual os integrantes devassos e cruéis das zonas mais baixas do astral inferior, pretendendo e insuflando nos mandatários as ideias de dominação e escravização dos dominados. Dissemos que Babilônia tinha em seu centro, cruzando o rio Eufrates, e entre ele foram construídas muralhas duplas e colossais, pela mão escravizada de homens, mulheres e crianças. Tais muralhas
distanciavam entre si por cerca de 30 metros. E ali formavam-se, no plano espiritual, um ninho de répteis que visavam, a mais de tudo, perturbar o ambiente, insuflando no coração dos homens ideias suicidas, levantes, envenenamentos e traições, para que também não se cumprisse o dito dos profetas. E a cada imperador que saía, outro pior assumia, trazendo-nos a lembrança do rei Nabucodonosor, aquele cujas extravagâncias foram ao auge. Mas na Palestina, inclusive suas bases assentadas em Jerusalém, trabalhadores espirituais ativamente organizavam grupos de espíritos adestrados na desativação das sombras. E eis que os ceareiros do bem decidiram por desativar um grupo de espíritos inferiores que se postavam nos portões ao sul da cidade, operando dia e noite, recolhendo entidades inferiores, trabalhando eles com sabedoria, usando de tais cometimentos a favor desses mesmos espíritos. E como não pudessem usar para com tais espíritos inferiores e mesmo impenetráveis por quaisquer ideias de amor, decidiram usar fluidos que os pudessem inquietar, a fim de que partissem para locais apropriados. O magnetismo do lugar já havia sido preparado anteriormente pelos mentores das trevas. Favorecendo o local com uma proteção malsã. Revestindo esse local por uma capa grossa, tendo por baixo de tal cobertura moradias de espíritos com entradas e saídas secretas, com 3 porões abarrotados com prisioneiros que vinham sendo preparados para trabalhos pesados e sendo-lhes fixados na mente suas ideias para a execução de futuras tarefas. E tal desativação de núcleo trevoso se deu da seguinte forma: foram chamadas 3 entidades espirituais altamente treinadas na desobstrução de ambientes com as técnicas necessárias para romper baixas vibrações. E as 3 entidades superiores desapareceram, penetrando no ambiente dos malfeitores sem que se apercebessem. E em poucos instantes podia-se notar pequena abertura na capa grossa, por onde era expelido uma fumaça viscosa, que muito incomodava devido ao mau cheiro. E após o espaço de 1 hora, podia-se notar a agitação dos espíritos ali, por faltarem já a eles o seu alimento pesado, pois que a atmosfera se fazia pouco a pouco mais leve. E agora, após a ardente prece, Sofia e Isaías acenderam luzes no coração, perpetrando intensa vibração de amor. Sendo seguidos por outros ceareiros em intensa concentração. E eis que Sofia, circundada por intensa luz azul celeste, franjeada de verde claro, e algumas estrias de amarelo solar, seguida por Isaías, penetraram então os porões da construção, pedindo em silenciosa rogativa pelos que estavam cativos ali. E em segundos podia-se notar a satisfação em alguns rostos de sofredores, quando os carrascos, não suportando a pressão ambiente, começaram a debandar, abrindo-se agora então 2 novas passagens secretas, como que por encanto, fazendo por elas saírem os que estavam em melhores condições, indo ao encontro de carros já preparados para o devido resgate. E eis que também, na parte superior, liderados por seus chefes,
A falange de entidades perversas debandou, tal qual o estouro de uma boiada, esvaziando-se, pois, os esconderijos, deixando salas e casas abandonadas. E até na própria cidade de Babilônia podia-se sentir a mudança atmosférica do ambiente. O mal havia sido desarticulado em pequeno núcleo, tal qual um quisto na organização de uma nação. O amor de Deus por tais criaturas desagregara, não pela guerra, mas pelo processo pacífico, tal núcleo de criaturas votadas ao mal. E após, além da cidade, podia-se ver pequeno incêndio, onde eram queimados os resíduos magnéticos restantes. E depois de tal trabalho, os agentes da fraternidade se reuniram acima da região da Babilônia para a prece de agradecimento, realizada de maneira belíssima por Sofia. E Miramês termina este capítulo narrando: luzes riscavam o espaço por todos os ângulos, cores davam a entender a riqueza do belo. Flores pairavam diante de todos, como se fossem inteligências menores, a todos satisfazendo com perfumes inebriantes. E o ambiente da Babilônia voltou ao normal. Isaías irradiava uma luz intensa que achava apoio no coração. A sua aura cresceu sem que ele mesmo percebesse, dividindo-se em favor de toda a comunidade física e espiritual. Todos os companheiros que ali se reuniam estavam imantados de claridades celestiais, em alegria interior, dispostos a fazer mais, compreendendo que seria para todos eles uma bênção trabalhar para que o Cristo pudesse descer e pisar o solo do mundo. Eles iriam assistir o grande mestre da fraternidade cósmica, que ensinaria aos homens, através de um punhado de palavras, usando o mesmo vocabulário da Terra, as leis de Deus, na mais profunda simplicidade. Seria o maior fenômeno espiritual, o encontro do céu com o mundo terreno, e a ponte para os dois se encontrarem era Jesus, o Filho de Deus, vivo.